No vídeo de hoje nós vamos falar sobre projeções de preço do Bitcoin, cenários, probabilidades, lembrando sempre que isso não é uma dica de investimento, é o disclaimer clássico que a gente sempre faz aqui no canal. Vamos falar sobre o preço do Bitcoin, sobre movimento de baleias aí no Bitcoin. Então vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Se você gosta do conteúdo do canal, já deixa o like e considere fazer parte da área de membros do canal, apoiando o canal financeiramente, o famoso elogio sincero, e ainda tendo acesso ao conteúdo exclusivo do canal que fica reservado para a área de membros. Bom, então antes de começar aqui, vamos falar sobre o ouro e a prata, que foram um destaque aí dessa semana, realmente com uma valorização exponencial, parece, sei lá, uma shitcoin valorizando em um dia 11% a prata aqui, né? É realmente uma valorização parabólica, brutal que está acontecendo, principalmente com a prata, certo? No anual, 172% de valorização em dólar, e no anual o ouro está com 72% de valorização em dólar. E muitas pessoas estão falando que o movimento esse de valorização frente às moedas fiduciárias pode acontecer também com o Bitcoin, só que com um pequeno delay. Então falamos sobre isso em alguns vídeos passados, mas de fato o que está acontecendo com a prata e com o ouro tem um significado muito grande e tem muito a ver com o colapso das moedas fiduciárias. Para quem não sabe, o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913 e o real, então nem se fala, o real nem existia em 1913. E a gente tem uma crise da dívida, os Estados Unidos têm mais de 38 trilhões de dólares de dívida que não para de crescer, então realmente as moedas fiduciárias estão fadadas ao fracasso, porque políticos e burocratas se beneficiam do efeito Cantillon e a gente paga a conta via inflação. Então isso está acontecendo, ativos escassos estão se valorizando, mas o Bitcoin teve um ano muito ruim aqui. Com 6% de queda, muito ruim não, mas meio que de lado aqui, né, 6% de queda, meio que no 0 a 0 no anual, embora tenhamos passado por máximas históricas e também a gente esteja vendo topos cada vez mais altos e fundos cada vez mais altos, mas sim, estamos ali na faixa dos 87 mil dólares, um ano muito pacato aí para o Bitcoin, e muitas pessoas falam sobre a possibilidade do Bitcoin voltar a se valorizar com um lag, foi o que a gente falou no último vídeo, e aqui temos uma tendência linear aqui, uma projeção com base no que aconteceu no passado, nesses ciclos aqui, considerando então que a gente estaria no quinto ciclo. E daí foi feita uma projeção linear aqui, uma linha de tendência, colocando um alvo de preço para o Bitcoin em 250 mil dólares. Isso aqui eu estou mostrando mais de caráter de curiosidade, porque na verdade essas extrapolações lineares aqui, essas extrapolações de gráfico, considerando que exatamente a mesma coisa vai acontecer, muitas vezes não se repete, mas é interessante dar uma olhada nos ciclos para verificar o potencial de preço do Bitcoin. Aparentemente aqui eles estão considerando retornos decrescentes também, e enfim, vamos dar uma olhada aqui sobre essa questão. O que o gráfico está mostrando, né? O Bitcoin segue um canal logarítmico ascendente desde o início, cada ciclo tem um topo mais alto, um retorno percentual menor, e isso é real e observável. Então, nesse sentido, 200 a 250 mil dólares não é absurdo como o upper bound deste ciclo. Falando sobre um contexto macro, estamos em um contexto macro muito favorável, ou seja, ETFs spot drenando oferta diariamente, bancos e gestores como BlackRock, Fidelity, JP Morgan legitimando o ativo, ouro em máxima histórica, histórico de lead para o Bitcoin, né? E a liquidez global voltando antes do corte oficial de juros. Isso sustenta um ciclo mais longo e menos explosivo, porém com preço nominal mais alto. E onde que o gráfico pode estar exagerando, né? Ciclos perfeitamente repetíveis, que foi o que a gente falou. Então, o mercado hoje é mais institucional, mais regulado e menos reflexivo. Isso reduz a chance de movimentos parabólicos idênticos ao de 2013 e de 2017, mas também reduz a chance de quedas aí muito acentuadas atualmente, né? O padrão existe, mas não é simétrico nem garantido. E o alvo cravado aí de 250 mil dólares é plausível como extremo de euforia, mas improvável como alvo base. Pelo menos no curto prazo, né, 2026. Então, é plausível, mas talvez não seja o alvo base para o curto prazo. É o tipo de número que aparece se houver quantitative easing explícito, e aqui eles colocam, né, ou estresse sistêmico. Nesse ponto, eu acho que eu discordo, porque se tivermos um estresse realmente muito grande no mercado, geralmente a gente vê correções
no preço de ativos voláteis, de ativos que são considerados ativos de risco, certo? E o Bitcoin acaba entrando nessa cesta. Por exemplo, em abril de 2025, o preço caiu para 75 mil dólares. Para quem não lembra, o que estava acontecendo naquela época era uma correção forte no mercado de uma maneira geral. O SP500, o principal índice de ações lá dos Estados Unidos, caiu abaixo dos 5 mil pontos. Então, realmente, em momentos de muito estresse, o Bitcoin acaba caindo junto. É claro que no longo prazo, realmente o Bitcoin ele está funcionando quase que como um hedge, a moeda fiduciária que está colapsando, mas isso no curto prazo, porque no longo prazo, porque estresse de curto prazo, aí o preço do Bitcoin cai também. Falando sobre alguns cenários, vamos dar 3 cenários aqui, com algumas probabilidades, lembrando que nós não temos como prever o futuro, mas vamos fazer essa tarefa especulativa aí sobre quais cenários poderiam ser plausíveis. Cenário base aqui, talvez o mais provável, o topo entre 150 a 200 mil dólares em 2026. Então isso aqui considera um ciclo mais longo e menos vertical, né? Então seria um cenário base bem interessante e de certa forma otimista e altista para o preço do Bitcoin. Otimista depende porque muitas pessoas aí querem satoshis mais baratos, né? Mas seguindo aqui, então cenário esticado, 220 a 250 mil dólares, que foi mais ou menos a linha de tendência ali do post, sendo que ali na verdade não precisava necessariamente ser 2026, né? Pelo que eu entendi. Na verdade, sim. Então, considerando ali 250 mil dólares para 2026, eu acho muito cedo. Eu acho que sim, vamos chegar em 250 mil dólares, só que eu acho que vai demorar um pouquinho mais, posso estar errado, né? Então, considerando aí esse cenário de 220 a 250 mil dólares até 2026, seria necessário uma aceleração forte de liquidez e uma narrativa pública dominante, o varejo voltando um certo FOMO, aí, Fear of Missing Out. Em um cenário alternativo aqui, então, topo mais baixo entre 120 a 140 mil dólares, seguido de ciclo menos definido e Bitcoin se comportando mais como um macro asset contínuo. Ou seja, o gráfico não é uma prova de 250 mil dólares, é um sintoma de que o mercado já está olhando para cima, não para baixo. E o erro clássico é esperar a confirmação perfeita, entrar só quando o gráfico ficar óbvio, e historicamente isso acontece bem acima do preço atual. Resumindo, então, a tendência parece ser de alta e parece estar intacta. Novamente, né, muitas pessoas ainda estão pessimistas, mas enfim, o macro parece ser favorável e 250 mil dólares parece ser possível, mas não garantido. Isso aqui a gente está falando para 2026. E a simetria ainda parece estar aberta. E aqui outro post interessante do Felipe Demartini no x.com, abre aspas, baleias que causaram a queda de 126 mil dólares para 84 mil dólares não estão mais realizando prejuízo. Capitulação esgotada igual a pausa na pressão vendedora. E adivinha o que vem depois. Então a provocação feita aí pelo Felipe Demartini é interessante porque é um movimento de baleias mas principalmente, talvez, novas baleias, né? Enfim, eu não vou entrar ali no detalhe de quantos bitcoins, há quanto tempo e tal, mas é um movimento interessante que vale a pena ser observado. E o que está acontecendo aqui? Então, as baleias responsáveis pela queda de 126 a 84 mil dólares realizaram prejuízo, distribuíram oferta ou fizeram outras estratégias, rebalancearam carteira, enfim, existe uma discussão nesse sentido. E agora, o fluxo vendedor desses cortes acaba secando. Isso acaba sendo uma exaustão para a capitulação, né? E, historicamente, capitulação é diferente de topo, né? Então, topos costumam vir com realized profits elevados, distribuição lucro, euforia mais liquidez de varejo. E aqui vemos prejuízo realizado, sentimento negativo, varejo ausente, baleias parando de vender. Então, é uma estrutura típica de fundo local, de base aí, né? E o silêncio depois da dor, então grandes players param de vender, preço para de cair, volatilidade comprime e o mercado entra nessa fase de transição, de transferência de oferta para reconstrução de tendência. É um período chato, lateral e frustrante e é exatamente por isso que funciona. Porque se vocês pegarem boa parte dos grandes investidores de longo prazo, Warren Buffett e outros, são investidores cuja estratégia geralmente é muito pacata, né? Eles compram bons ativos quando ninguém está falando sobre eles e esperam longos períodos de tempo. Então, uma estratégia muito chata, muito pacata, e são justamente nesses momentos onde o mercado está mais pacato que boas oportunidades podem vir. Bom, o que costuma vir após, geralmente, a questão da redução de vendas por parte de baleias?
Então não é um pump imediato, a sequência mais comum é um alívio técnico com uma recuperação parcial, um range aí de mercado testando paciência, rompimento, né, geralmente quando ninguém mais está olhando. E se não subir logo, o cenário morreu, é um erro clássico, né, pensar dessa forma. Muitas vezes o mercado pacato acaba tirando aí os investidores menos pacientes. E o mercado financeiro é aí uma grande máquina de tirar dinheiro dos impacientes e colocar na mão dos pacientes. O que invalidaria essa leitura? Uma nova onda de vendas aí de baleias. E um macro quebrando, né? A liquidez sumindo de verdade, um grande problema que foi o que falamos há pouco, com uma correção de vários mercados. E até agora nenhum desses sinais apareceu, pelo menos até o momento. Então, por enquanto, tivemos uma queda forte, que já aconteceu, tivemos uma capitulação, que aparentemente foi concluída, uma pressão vendedora em pausa e agora uma simetria voltou a existir. Então, historicamente, tivemos correções maiores, de 70% a 80% em outros ciclos, e agora tivemos uma correção de apenas, entre aspas, 30% a 20%, né? Então, realmente pode ser que o ciclo de alta não tenha acabado, pode ser que a gente ainda tenha uma correção maior, caso de fato a gente tenha algum estresse no mercado ou a liquidez secando, mas aparentemente, ao que tudo indica, que pelo menos até agora ainda temos topos maiores e fundos maiores. Então, eu particularmente sou relativamente otimista para 2026. Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Preço Bitcoin no real aqui, R$484 mil no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, novamente, deixa aí, fique à vontade na seção dos comentários. Se você quiser ter a sua pergunta respondida aqui, então mande um super thanks no canal, qualquer valor aí, e você aproveita e já apoia o canal também. Ou se você fizer parte da área de membro, só manda um comentário aí que eu vou ler todos, certo? Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Um grande abraço, eu vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal.